Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Professor Bruno Clemente por aqui. Vamos então para esse último vídeo que encerra a questão dos protótipos. Tudo bem? Eu vou mostrar rapidamente para vocês. Esse aqui talvez vai ser o videozinho mais curto desses aqui. Então eu vou colocar novamente o meu material na tela. Estamos aqui no ponto em que paramos, né? Conseguimos criar dois livros diferentes e usamos a palavra this para pegar o contexto, para capturar o contexto e usar uma mesma função para escrever dois textos diferentes de acordo com quem era o objeto que estava chamando a função. Beleza? Só que ficou uma coisa estranha aqui, ó. Dá uma olhada aqui comigo. Eu vou abrir meu livro, que é um objeto. Imprime dados, ele é uma função. Se eu abrir aqui, ele traz as informações de uma função. Só que ele entrou como atributo. E isso não é legal, porque, poxa, atributo é uma coisa, função é outra coisa. Atributo é o que define o meu objeto. Por exemplo, uma pessoa tem nome, uma pessoa tem idade, uma pessoa tem data de nascimento, tem altura, tem peso. Então, atributo é o que define a estrutura, é o que define a forma, né? É o que define quem é esse camarada, esse objeto que a gente está trabalhando. As funções não definem quem ele é, definem o que ele pode fazer. Então, uma pessoa pode ter uma função chamada andar, pode ter uma função chamada correr, pode ter uma função chamada comer. Então, as funções representam o que a pessoa faz, enquanto os atributos representam o que a pessoa é. Beleza? E imprime dados não é uma definição, né, de o que ela é, né? Ela é um comportamento. Então, o que nós vamos fazer agora é o seguinte: nós não queremos que essa função fique aqui como um atributo de livro. A gente quer que ela seja tratada de uma forma diferente. Lembra a explicação que eu fiz no primeiro vídeo sobre protótipos, onde eu expliquei o que era protótipo? Aqui vocês já podem observar na tela a palavra prototype, que é protótipo em inglês, object. O que ele está querendo falar para nós? Bruno, você criou uma estrutura de dados chamada livro. Eu, JavaScript, não sei o que é livro. Eu deixo na tua mão. Mas eu reconheci que livro compartilha de protótipo objeto, ou seja, ele tem uma caixinha superior que é objeto. O que isso significa para nós? Que tudo que objeto faz no JavaScript, livro também aceita. Então, coisas que você pode fazer para manipular o objeto, você consegue fazer sem problema para manipular os livros também. E o que nós vamos fazer é pegar a nossa função imprime dados e jogar ela para a caixinha de cima, jogar ela para o objeto, ao invés de jogar ela para o nosso livro do jeito que está. E é literalmente uma linha de ajuste. Deixa eu compartilhar com vocês e vocês vão entender o que eu estou falando. Aqui na nossa linha, onde a gente chamava this.imprime dados recebe, que é uma definição de atributo, ó, igualzinho está escrito aqui, e aí a gente chamava a função, eu vou substituir isso aqui pela linha de baixo. Livro, que é o nome do cara que a gente acabou de criar, a estrutura que nós acabamos de criar, ponto protótipo. Quem vocês acham que retornaria? Livro.protótipo vai buscar o atributo protótipo do nosso livro. A gente já viu quem é o atributo protótipo do nosso livro. Está aqui, ó, object. Então, livro.protótipo é um objeto. Objeto.imprime dados recebe uma função. Ou seja, o que a gente está fazendo é, ao invés de inserir a função dentro do livro, a gente está inserindo a função dentro de objeto. Beleza? Que é o protótipo de livro. Vamos ver se funcionou. Vou retornar aqui para o programa. Vou abrir a nossa definição de livro. Livro só tem ano, autor e título. Sumiu o imprime dados. Mas se eu abrir o protótipo, eu encontro aqui dentro meu imprime dados do mesmo jeito que ele estava antes. Muda a forma de trabalhar com ele? Não. É a mesma forma. Na hora de chamar, é a mesma forma. A gente continuou chamando novo livro.imprime dados. E a prova que funcionou é que na hora que a gente observa aqui a nossa etiqueta, está aqui a etiqueta do Hobbit, correta, está aqui a etiqueta de Don Quixote, correta também. Beleza? Então, muito importante essa questão, gente. A ideia de protótipo significam comportamentos que o JavaScript consegue inferir a partir do tipo de objeto que a gente cria, ou do tipo de estrutura que a gente cria dentro da linguagem. Tá? Espero que tenha ficado claro. Se ficaram com qualquer dúvida, por favor, utilizem os comentários ou entrem em contato comigo, eu vou tirar a dúvida de todos, porque é muito importante compreender como é que isso aqui funciona para entender melhor a próxima, a quarta e última ferramenta ou método que nós temos, né, para fazer criação de objetos. O que nós mais vamos utilizar a partir de agora, que é a definição de classes. Tá bom? Então espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa é só avisar, pessoal. Valeu, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês e até mais.